Olá, eu sou Rafael Rivadan e este é o Som da Ciência, o podcast da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. O tema dessa temporada é política científica. A gente já falou sobre como funciona o Orçamento Federal para a Ciência, qual é o principal fundo que administra esses recursos, o FNDCT, e qual o papel dos estados nesse sistema de financiamento da ciência nacional. Hoje a gente vai falar de política científica na prática. É hora de conhecermos os Sírios. O Sírios é apenas um dos exemplos de programas de ciência pública do país. De cima, parece um grande círculo, um prédio meio futurista localizado em Campinas, no interior do estado de São Paulo. Lembra cenários de série de ficção científica ou até mesmo de games. E já que a gente está em ano de Copa do Mundo, vale mais uma referência. Parece aqueles estádios de futebol com estética oval, principalmente presentes na Coreia do Sul e no Japão. É a maior infraestrutura científica já construída no Brasil. Mas o que isso significa? Sirius é um complexo de instrumentos, cuja principal parte é um acelerador de partículas. Ele permite a gente acelerar partículas como elétrons a uma velocidade próxima à velocidade da luz, que é a maior velocidade que qualquer coisa pode se propagar. Quando eu digo próximo, é bem próximo mesmo, 99,99999% da velocidade da luz. Ele emite radiação eletromagnética de alta intensidade. Então a gente está bastante familiarizado com um tipo de radiação eletromagnética que a gente chama de luz visível, né? Mas o espectro eletromagnético ele se estende muito mais do que os nossos olhos enxergam. Então, toda vez que você utiliza o seu celular, a transmissão é através de uma onda eletromagnética, da mesma forma que a luz é uma onda eletromagnética, só que essa é uma onda do celular, é uma onda eletromagnética com o que a gente diz um comprimento de onda muito maior, né? Quando você vai fazer uma radiografia, você também usa ondas eletromagnéticas com uma frequência bem mais alta, mas são a mesma coisa. Então, um síncrotron produz radiação eletromagnética em todo esse amplo espectro, né? Desde infravermelho até raio-x. E aí você pode utilizar essa radiação eletromagnética de alta intensidade para iluminar materiais e fazer uma espécie de foto do material, foto microscópica, né? Ou tomografias, imagens tridimensionais por dentro dos materiais com uma resolução mais de 1 milhão de vezes melhor do que um microscópio convencional, né? Então te permite ver em 3 dimensões a estrutura interna de objetos pequenos, né? Essa radiação então era produzida no acelerador e esse acelerador então ilumina certos microscópios onde a gente põe as amostras, e esses microscópios a gente chama de linhas de luz. Cada um desses microscópios, que a gente chama de linha de luz, eles trabalham numa certa faixa do espectro eletromagnético. Então alguns tem linhas de luz que trabalham em infravermelho, tem linhas de luz que trabalham com ultravioleta, outros que trabalham com raio-x. Então o objetivo é você enxergar a matéria utilizando a radiação síncrotron e disso guiar uma nova ideia para desenvolver um novo material, uma nova vacina, um novo catalisador, enfim. Quem está falando é o Harry Westphal Jr., diretor do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, o LNLS, que é responsável pelos Sírios. Inclusive, durante a nossa conversa, é comum o Harry chamar os Sírios de síncrotron, já que é o tipo de luz que o acelerador trabalha. Mas para que ele serve? Praticamente qualquer tema que envolva entender microscopicamente um material, você pode usar um síncrotron. Qualquer assunto do conhecimento científico pode ser envolvido com isso. Nós temos diversos projetos em andamento, né? Nós estamos numa fase que a gente chama de comissionamento científico. A gente montou os instrumentos, eles estão funcionando, a gente trouxe alguns usuários, pesquisadores já mais experientes, eles começaram a utilizar, né? E aí cada um traz um projeto científico um pouco diferente. Então, alguns exemplos de projetos científicos que estão acontecendo vão desde descoberta de novos fármacos. Depois nós temos outras linhas que estão lidando com temas como saindo de medicamentos, lidar com catalisadores para a indústria petroquímica. Ao mesmo tempo, nós temos pesquisas na área de agroambiental, né? Então, pesquisadores buscando entender onde os nutrientes do solo estão localizados no solo, como eles se movimentam, que tipos de solo e como a característica do solo está ligada à fertilidade daquele solo, como uma planta interage com o solo. Então tudo isso você pode também utilizar imagens, né?
E assim vai. Temos vários exemplos: pesquisa em doenças cardíacas, pesquisa em plásticos novos, pesquisas em elementos filtrantes, filtros para você filtrar água ou filtrar combustíveis, né? São bastante variadas as aplicações. O Sirius é uma infraestrutura aberta desenvolvida no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, o CNEPEM, que é uma organização social supervisionada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Ser uma infraestrutura aberta significa que o Sirius tem que estar à disposição da comunidade científica, tanto a brasileira quanto a internacional. E aqui vai um spoiler: em novembro serão abertas vagas para cientistas que desejam usar as instalações do Sirius em suas pesquisas. Tem mais ou menos uma ideia do histórico, né? Em 2012 foi quando o projeto começou a ser financiado, e foi em 2015 que nós começamos a construção desse prédio que nós estamos aqui agora. Por volta de 2018 foi quando foi feita a montagem dos aceleradores. No fim de 2019 nós começamos a montagem desses microscópios, que eu chamo de linhas de luz, né? O primeiro deles começou a montagem e estava no meio da montagem em 2020 durante a pandemia, né? Então todos esses microscópios que a gente montou, uma boa parte foi durante esse processo em que a gente tinha que controlar bastante a vinda das pessoas, mas felizmente com a vacina e com distanciamento social que a gente conseguiu manter a construção dos Sirius. Aí nós entramos numa etapa que é a etapa de comissionamento científico, né? Que é onde você fala, bom, está montado, funciona, está fazendo bons experimentos, mas ainda eu preciso, ainda tem risco de não dar certo o experimento. Você ainda está sintonizando o instrumento e aferindo o quanto que as medidas que você tem são acuradas. Para isso é preciso alguns tipos de experimento que a pessoa já conheça melhor o objeto que está vindo medir, né? Então esse primeiro processo que a gente selecionou, principalmente nesse processo de comissionamento, projetos em que a gente conseguia enxergar melhor aonde estavam os gargalos desses instrumentos, como melhorá-los e tal. A partir do mês que vem, nós vamos iniciar a abertura de propostas de pesquisa. Então, aí significa que os instrumentos que estão disponíveis vão ser abertos para qualquer membro da comunidade científica. O acesso deles vai ser através de um preenchimento de um formulário, explicando as hipóteses que eles vão testar, científicas, explicando o contexto científico em que aquela hipótese é colocada, como que esses dados de síncrotron vão influenciar a nossa pesquisa, e como que ele pretende que esses resultados, uma vez positivos, como que isso impactará na pesquisa dele, né? Pesquisadoras podem mandar propostas a partir do mês que vem, a gente vai divulgar essa abertura, e aí o julgamento é por mérito. São as melhores ideias, que podem ser mais inovadoras, são aceitas, mas qualquer membro da comunidade vai ter acesso. Imagina que você vai no banco. Você chega lá e tem uma fileira de caixas eletrônicos para uso. Escolhe um e começa a utilizar normalmente. Enquanto você está no caixa eletrônico, outras pessoas estão entrando e saindo do banco e usando as outras máquinas. A gente pode pensar o Sirius como um grande banco, e os seus caixas eletrônicos são as linhas de luz, os microscópios, como Harry explicou. Cada microscópio é independente e pode desenvolver uma pesquisa diferente. E o Sirius sabe que é uma grande agência e que tem muito caixa eletrônico para ser construído, mas ele também enfrenta um cenário que a gente já falou aqui: o bloqueio de verbas. Hoje nós temos esses instrumentos, as linhas de luz, né? Nós estamos previstos nessa primeira fase do projeto, que ainda não está totalmente equacionado o orçamento, mas por conta dos cortes do FNDCT, mas ela prevê 14 instrumentos, 14 linhas de luz, né? A infraestrutura, o acelerador e do prédio comportam até umas 40 linhas de luz. Então, num primeiro momento, obviamente, o que nós imaginamos que vai ser o nosso fluxo constante daqui para frente é a gente ter mais instrumentos sendo construídos e disponibilizados para a comunidade, né? Então, do ponto de vista estrutural, a gente sabe muito bem qual que é o nosso futuro, é botar mais linhas de luz. Do ponto de vista científico, o nosso grande desafio agora é resolver grandes problemas nacionais, né? Agendas científicas nacionais na área, sobretudo relacionados a mudanças climáticas, meio ambiente, métodos biorrenováveis, desafios em desenvolvimento de fármacos. Então eu acho que o nosso grande desafio agora é que o Sirius comece a dar respostas para resolver grandes problemas nacionais, né?
E claro, sonharmos com um dia um prêmio Nobel sair de algum brasileiro que venha usar os Sírios, né? O Harry explicou que o CNPq está sabendo administrar bem os recursos para que esse período de contingenciamento não afete tanto os sírios e as demais entidades que compõem ele. Só que, diferentemente das universidades federais, que têm recursos divididos em diferentes meios, por exemplo, verba para sua administração, verba para programas de pesquisa, entre outros, a verba dos sírios é única. Ou seja, se ele tem um corte de 30%, ele afeta desde a compra de equipamentos ao pagamento de energia, a compra de materiais de higiene, entre outros custos necessários para os sírios funcionar, porque é o repasse único que tem que dar conta de tudo. É nesse cenário que uma política científica contínua faria toda a diferença. Ciência é feita com visão de longo prazo, ciência não é feita na correria, né? Para realmente, se você quer fazer ciência corretamente, ela tem que ser um plano de Estado, é um plano de longo prazo, é um plano de continuidade, para você ter novas mentes sendo criadas, né? Então você vai dar oportunidade para criar novos cientistas, né? Mas esses novos cientistas, eles têm que sentir uma confiança de que seguir uma carreira dessa tem futuro. Essa estabilidade do financiamento científico é absolutamente fundamental para você ter mais cientistas. Porque vai chegando numa parte da carreira em que a pessoa vai fazer uma pós-graduação, é óbvio que a pessoa já está próximo do passo que ela está pensando, bom, é onde eu vou trabalhar com isso. E uma pessoa que entra na pós-graduação, ela tem que vislumbrar um cenário onde ela vai, obviamente, poder ter um emprego e depois ter um financiamento de pesquisa e poder formar novos estudantes, né? E isso você só consegue com um projeto de financiamento de longo prazo e constante. Não pode haver sopetões do tipo, tem agora dinheiro, agora não tem mais, agora tem, agora não tem. A ciência disputa hoje pessoas, né, com outras atividades. Obviamente, do nosso lado, nós queremos cada vez mais cientistas. Tem muito problema, tem problema burro para ser resolvido, né? Tem muita coisa, tem muita curiosidade que a humanidade tem a respeito da natureza. Todos nós queremos saber coisas, temos perguntas profundas que a gente gostaria de ver no nosso tempo de vida, né? Para isso nós temos que ter mais cientistas, mas para ter mais cientistas você tem que realmente mostrar que isso é uma profissão que vale a pena. O podcast Som da Ciência é uma produção da equipe de comunicação da SBPC e está nas principais plataformas agregadoras de podcast. Ouça, compartilhe e assine o feed para receber todos os novos episódios. Até a próxima!